Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje estamos com mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. E hoje nós temos um episódio super mega especial com a doutora Liliana Haddad Pan. Tudo bem, Lili? Tudo bem, Elson. Lili, querida amiga, psiquiatra, médica formada pela Escola Paulista de Medicina, especializada em psiquiatria, especializada em medicina do sono, super amiga e diretora clínica do CAIS da Vila Mariana. O assunto é muito bom, né? Como melhorar o nosso sono. Mas antes de falar do assunto, eu queria contar uma história, Verinha. Você sabe que já tem uma lenda urbana sobre a doutora Liliana aqui no podcast Mente Zen. Sério? É. Você sabia não, Lili? Eu não, que isso? Quero saber. Então tá, vou contar. É o seguinte, dizem, isso é a lenda urbana, dizem que você já esteve aqui no podcast Mente Zen e o YouTube derrubou o seu vídeo. Ah, não acredito. Foram assuntos tão quentes, tão importantes, segredos que foram revelados. Agora só na Deep Web, né? Não, e caiu a internet, Cadu, caiu a internet. E aí, quem viu, quem não viu, sinto muito, né? Acho que, não sei, eu ouvi dizer que tinha alguma coisa a ver com CIA, FBI, sei lá, Lili. Hoje a gente segura, tá? Então, vamos... Hoje a gente Então segura. Então, assim, quem tiver aí, se tiver essa coisa de saber hackear as coisas, Deep Web, vai atrás, talvez você encontre o episódio secreto da doutora Liliana Haddad. Mas hoje vamos tentar não derrubar a internet, viu, Cadu? Por favor. Mas, Lili, que foi que você falou que derrubou a internet, assim? Você que foi perguntando, Elson. Você só foi respondendo. Só fui respondendo. Ai. Não, mas é um episódio que a gente estava esperando muito para poder fazer. Primeiro porque eu quero melhorar o meu sono, então, via de regra, eu sou o cobaia da história. Então, eu quero melhorar o meu sono, vou extrair tudo que eu puder de informação de você. Mas também porque me dá a sensação, e eu acho que as coisas estão mudando depois as pessoas depois da pandemia, estão pensando um pouco mais na saúde mental, né? Mas por muito tempo me dava a sensação que o sono foi deixado de lado, né? Como uma coisa desnecessária ou perda de tempo. Sim. Queria, então, primeiro agradecer o convite de estar aqui nesse programa tão bem frequentado, né? Muito obrigada. Eu concordo. Eu acho que eu vejo isso também na prática. Muitas pessoas veem o sono como um obstáculo, quase, né? Uhum. E por muito tempo teve até livro, podcast, incentivando as pessoas a acordarem 1 hora mais cedo, acorde antes dos seus colegas, você vai produzir mais que os seus colegas. E é uma ideia muito, muito sedutora, né? Porque tá todo mundo lascado, trabalhando, fazendo um monte de coisa, cuidando da família, cuidando da casa, cheio de problema, o celular enchendo a paciência o tempo inteiro. Quando é que eu vou fazer alguma coisa profunda, né? Quando é que eu vou fazer minhas 2 horas de meditação, velhinha? Quando? Se for 15 minutos, já tá Pensa, bom, eu tenho que fazer 2 horas de meditação todo dia, 2 horas de academia, 1 hora de fisioterapia para coluna, tem que treinar baixo. E aí eu tô falando só das coisas de autocuidado, hein? Não, existem estudos que mostram que se você levar todas essas recomendações à risca, o dia teria que ser, só para fazer as recomendações, teria que ter 30 horas. É verdade. Isso sem contar a atividade profissional, né? Familiar. Familiar, exato, social. Aí tá, ou 30 horas, né? Se tiver um cachezinho aí. A Verinha tá de laranja. Mas é muito doido isso. Então é muito sedutor. Vai. E posso falar uma coisa? Eu tenho... eu acho que eu sou uma pessoa razoavelmente inteligente, capaz de não ser muito enganado. Mas tem algumas coisas que você quer ser enganado, né? Então, tinha essa história. Putz, acorde mais cedo e tal. Eu sei que isso é besteira. Eu sei que isso é enganação, mas comprei o livro. Comprei o livro. O Milagre das não sei das quantas. E aí, ou o Clube de não sei que hora da madrugada. E aí você vai acordar e vai ser ótimo. Mas eu sou tão trouxa que eu sabia que era mentira, sabia que era errado. Comprei para ler.
E no fundo, se você quiser acordar 4 horas da manhã, você vai acordar, não tem problema, né? Agora, dá 1 mês, dá 2 meses, dá 3 meses. Aí você vai ver o que acontece com a sua saúde, né? Exato. Eu acho que a gente tem um viés hoje em dia muito grande disso, né? Tanto, e acho que a Verinha pode falar melhor do que eu, quando se fala em dietas, né? Ou isso, né? Desempenho profissional, as coisas são muito a curto prazo, né? Então, assim, se você acordar mais cedo todos os dias, a gente sabe que privação de sono desencadeia um estado que a gente chama de hipomania, que é um pouco uma certa aceleração, um aumento de energia, um bem-estar. Isso, nos primeiros dias, a longo prazo, isso começa a virar contra o feiticeiro, digamos assim, né? Começa a virar uma irritação muito grande, começa a prejudicar a memória, começa a ter um desânimo. E eu acho que o grande exercício aqui é a gente aceitar que o sono não é uma atividade passiva. O sono, na verdade, é ativo. Muitas coisas acontecem só quando a gente sonha. Desculpa. Quando a gente sonha. Ato falho. Não. A gente. Ato falho. Só quando a gente sonha e quando a gente dorme, inclusive, né? E introduzindo o assunto sonho também, né? Mas é muito doido isso, né, velhinha? Você tá lá nessa pressão. O dia. A sensação é de um dia... O dia tinha que ter 30 horas, no mínimo. 50 horas, 200 horas, E não né? vai ser suficiente nunca, E não vai né? ser suficiente. Porque as demandas são crescentes, mas ouvindo vocês, eu penso, né? Diante do que a gente vê de tantas pessoas adoecidas, porque dormir é algo supérfluo, eu estou perdendo tempo, podia fazer tantas coisas, vem a sabedoria da vida. Então, se a gente não tem as pausas voluntárias, quer seja para dormir ou mesmo, né, o período de férias, eu falo isso porque meu pai nunca tirou férias, elas são compulsórias. Sim. Se a gente não dá o tempo para o corpo vai cobrar esse tempo de outra maneira, né? E outra coisa, né, a gente fica brigando para ter tempo, então vai acordar às 4 da manhã ou vai dormir mais tarde. E quando a gente olha, por exemplo, em termos de presença, então, quanto eu estou presente na vida para fazer todas essas coisas, o que a gente sabe é que quando eu estou distraído e eu me permito ou não percebo que sou fisgada por tantos distratores, né? Então vou interrompendo as tarefas porque quero fazer muitas coisas, eu gasto 40% a mais de tempo. Então, será que a gente precisaria, de fato, de um dia de 30 horas e menos horas de sono, ou a gente precisaria gerenciar o tempo, né? Então, o que é necessário, o que é urgente, para a gente não perder a urgência do que é essencial na vida. Né? Então, talvez tenha um outro viés aí de como a gente está olhando e aonde a gente está dedicando tanto tempo. Por que me falta tempo? Que escolhas, se é que eu estou fazendo escolhas, de como eu vou usar, né? Esse tempo, a gente fala, né, muito, não é só a quantidade, mas é a qualidade do tempo, né? Então, tanto você, doutor Elson, com crianças pequenas, a gente às vezes gostaria de ficar mais tempo, né, com os filhos. Mas se não dá para fazer isso, então nesse tempo que eu tô, ele pode ser um tempo precioso em que a gente oferece toda a nossa presença, de fato. Não, aí e você falou de criança pequena, e criança pequena mostra isso muito claramente, né? Que o danadinho não dormiu direito, era para ele estar dormindo e não dormiu, vira o cão, vira assim, insuportável, né? Sim. A gente fica desesperado, não, tem que dormir, meu Deus do céu, que senão ninguém aguenta.
E pra gente... Só que a bateria, né, a pilhazinha deles é Duracell, então ela carrega rápido, porque eu lembro meu filho quando era pequeno, então nessa coisa, você vai fazer dormir, né, então parecia um negócio, estava dormindo, embalava, quando você ia descer pro bercinho, abria o olho com uma risadinha no meio da madrugada, e aí no dia seguinte, assim, você tá destruída, aí... Eu, né, tentando falar assim, não, quer dormir um pouquinho agora, filho, né? Esperando aquele momento para só cochilar. Não, mãe, tô cheio de energia. Então, assim... Mas, Lili, então, assim, a gente precisa dormir mesmo? Não daria para fazer esse esquema de vou dormir só 2 horas e arrebentar durante a noite, fazer meu próprio negócio, ficar milionário? Pode, mas a longo prazo você não vai funcionar, porque é aquilo que eu estava falando. O sono, ele não é uma atividade passiva, ele é uma atividade ativa. Então, tem coisas que acontecem no nosso corpo que só acontecem durante o sono. E se a gente não dorme, elas não acontecem. Tem a experiência que eu adoro citar, que é dos ratinhos que não dormem, depois de 3 dias eles morrem, né? Então, assim, a gente sabe que o sono ele é fundamental para a preservação da própria vida, né? Uhum. Tanto atividades metabólicas, como a gente descreveu já as células glifáticas, né? Porque até algum tempo atrás a gente sabia que tinha neurônio no cérebro e outras células que a gente não sabia muito bem para que serviam. E agora a gente descreveu que algumas dessas células fazem uma atividade de limpeza mesmo no cérebro, equivalente ao nosso sistema linfático. A mulherada não gasta dinheiro fazendo drenagem, etc. A drenagem linfática do nosso cérebro acontece só durante o sono, que a gente retira as toxinas, o resíduo de atividade metabólica, tudo isso acontece só durante o sono. E assim, a gente também gasta tanto dinheiro, né, Verinha, com antioxidantes, etc. O sono é a maior atividade antioxidante e anti-idade que a gente pode fazer, uma boa noite de sono, né? Uhum. E conversando um pouquinho sobre aquilo que a gente estava falando de gerenciamento de sono, eu vejo no consultório e também na vida pessoal, assim, que um grande complicador de hoje em dia é que, assim, as pessoas não funcionam 24 horas, a gente não consegue, mas tudo ao nosso redor funciona, né? Eu acho que, assim, tanto a rede social quanto os aplicativos de mensagem, eles não param, eles nos acompanham, né? Então, assim, eu já vi muita gente falando que, assim, não, eu vou dormir, mas aí eu dou aquela última checadinha e aí tem várias coisas que eu preciso resolver e tal. E aí o grande exercício é isso, já que antes a gente saía do consultório, né, saía de casa e o telefone não acompanhava a gente, né? O chefe não acompanhava a gente via e-mail. E-mail agora a gente recebe do chefe no bolso, né? Então, eu acho que a gente também tem um grande desafio, que é estabelecer o nosso horário comercial, né? Não é porque a mídia, a tecnologia funciona 24 horas que nós temos que corresponder a isso. Mas isso vem de nós para o ambiente, porque o ambiente não vai estabelecer o limite, O ambiente, né? não está nem aí, né? O ambiente vai a fundo. Eu já recebi mensagem de madrugada de paciente, estou mandando agora, se não esqueço. Tipo, mas eu vou esquecer também, sabe? Então, assim, é um grande exercício também da gente se permitir e reconhecer essa necessidade, né? De ter o time off, de dormir. E, assim, por mais que o sono dura enquanto dormindo é uma atividade ativa, adormecer não é. Então, aquela velha história, quanto mais a gente deita na cama e chama o sono, menor a chance de adormecer. Eu falo que é igual comer. A gente senta na mesa para comer quando a gente está com fome. Ninguém senta e fica esperando a fome chegar para comer, né? Então, assim, saber que adormecer é um processo e que a gente se prepara para o sono da mesma maneira que se prepara para sair de casa para ir trabalhar, que se prepara para um atendimento, né? Que se prepara para um trabalho. O sono também necessita de um preparo. O cérebro, ele não é igual uma lâmpada que a gente desliga. E eu acho que essa é uma grande expectativa falsa que se criou também, né? Eu acho que muito dentro desse contexto, né? As pessoas chegam em casa super tarde para sair no dia seguinte de manhã de novo. Mas, assim, o cérebro,
Eu gosto de comparar com um computador. Ele vai fechando os sistemas, ele vai organizando as coisas e desliga. Não é igual a lâmpada que a gente deita na cama e desliga. Muita gente tem essa expectativa, né, do desligar, do apagar à noite. Essa também é uma expectativa falsa, porque às vezes você pode ter uma noite incrível de sono, só que essa sensação de apagar vem muito da onda do sono de ondas lentas, o N3 que a gente chama. E de repente o N3 não foi tão expressivo naquela noite específica, mas você dormiu super bem, né? Então, assim, acho que também ajustar muito a nossa expectativa e tô aqui pensando, talvez a gente fala tanto assim de educação em relação à alimentação, educação em relação à saúde mental, talvez a gente tenha que investir também em educação em relação ao sono, né? Adorei. Educação relacionada ao sono. Exato, sabe? Conhecimento mesmo, higiene do sono, né? Como se preparar para o sono, como se preparar. A gente se prepara para o dia, por que não se preparar para a noite de descanso, né? E existem muitas expectativas falsas, né? E como é que eu sei se eu estou dormindo bem ou não? Principalmente pela sua qualidade do despertar. O despertar e a qualidade do seu alerta, né? Então, assim, qual a chance de você dormir numa viagem longa de carro, por exemplo? Qual a chance de você dormir assistindo uma novela das 6, por exemplo, sabe? Depois do almoço, que é o pós-prandial que a gente fala, a gente não conta muito. Aí tem uma relação do metabolismo mesmo do almoço, de fazer uma refeição que predispõe ao sono e que é até muito saudável, se for até uma meia hora no máximo. Mas qual a chance de você dormir fazendo atividades rotineiras? Se for pequena, então teu sono tá ok. Deve estar bom. Exato. Eu tenho duas curiosidades, né, a respeito do que você está trazendo. Primeiro, a questão de como saber se eu estou tendo um bom sono, né? Porque, por exemplo, até na minha pesquisa, como a gente não ia conseguir verba para fazer polissonografia, então tinha lá a pergunta, mas eu sei que existem estudos que quando a pessoa, pela autopercepção dela, perguntava se ela tinha uma boa noite de sono, muitas respondiam que sim. No entanto, fazendo a polissonografia, se percebia que não. Então, existem, por exemplo, outros sinais, porque se a pessoa acorda cansada, ela não acorda, por exemplo, disposta, ela já pode desconfiar, mas o problema é que muitas vezes ela autorrefere uma boa noite de sono, mas que na polissono isso não Essa é uma pergunta muito interessante, Verinha, porque assim, existe também um estudo muito legal que pegou as pessoas, deixou elas dormindo no laboratório, fazendo uma polissonografia, e assim, independente de como tinha sido a noite, um grupo, eles falavam assim, nossa, você dormiu muito bem, você dormiu, excelente. Essas pessoas tinham uma percepção subjetiva durante o dia também, que estavam com um estado de alerta mais adequado, que estavam mais descansadas e tinham um bem-estar maior. Ao contrário, o grupo que eles falavam assim, você dormiu muito mal. Isso tinha um impacto também no estado de alerta, no bem-estar e nessa percepção subjetiva do sono. E aí, quando se relacionou com as polissonografias, não tinha nada a ver, não se relacionava, entendeu? Então, essa percepção subjetiva do sono, ela, pelo menos a curto prazo, no prazo de um dia, ela é muito importante. Ela altera muito a percepção subjetiva, né, do sono. Tá? E eu fico pensando, né? Na medicina a gente sempre fala, né? A clínica é soberana. Então, assim, se a pessoa está se sentindo bem, com energia, e acha que o sono não for bom, e a polissonografia fala que foi ruim, qual que a gente vai confiar, Lili? Não sei. A longo prazo. Porque essa percepção subjetiva é igual acordar às 5 horas da manhã. Entendi. Você vai se sentir bem e tal, mas a longo prazo a conta chega. A conta chega. Entendi. Cada 1 hora de sono que a gente não dorme bem, a gente demora, 5 dias para repor. Cada 1 hora que a gente dorme a menos da nossa necessidade. Então, assim, às vezes não é imediato, até por causa daquele efeito que eu comentei, da hipomania, tal, de um certo bem-estar. Mas a longo prazo, a conta chega. Não tão longo prazo, né? A questão de... Quando eu fiz lá esse milagre de não sei das quantas, de se acordar cedo, aí
Aí tem lá o desafio dos não sei quantos dias, né? Aí fui fazendo lá o desafio ali. Lá pelo 2º mês eu tava... Putz, não. Deu ruim esse negócio. Deu ruim. Exato. E às vezes não é nem diretamente o que aparece, nem sempre é diretamente a queixa do sono, mas é aquilo que a gente conhece muito bem, alteração de memória, alteração de atenção, principalmente, alteração de apetite, irritabilidade. A gente tem também uns dados muito legais, assim, que com a privação de sono, a pessoa aumenta o apetite por carboidrato e acaba aumentando o peso. Lá no Instituto do Sono, eles estudaram todo mundo no momento 0 e quando eles começaram a trabalhar de noite, os técnicos, todo mundo ganhou peso depois de um tempo. Quando foi para trabalhar de noite? Quando foi para o turno da noite. Então, assim, é aquela velha história. Ninguém pede uma saladinha no plantão, né? Todo mundo pede pizza e por aí vai. E o quanto de alteração de tireoide também a gente percebe o pessoal da enfermagem, né? Quando muda de turno. A tireoide eu acho pessoalmente fascinante, porque assim, o TSH que a gente colhe, que é o hormônio que regula a atividade da tireoide, ele tem um ciclo circadiano, assim, durante o dia. Ele precisa do sono para voltar para os níveis basais de cada pessoa. Então, se você não dorme bem e colhe o hormônio da tireoide, ele vai estar aumentado. Ele vai estar aumentado. Isso não necessariamente indica uma alteração de tireoide. Mas se a gente for pensar a longo prazo, uma pessoa que não dorme bem por alguns dias e mantém esse hormônio da tireoide aumentado de forma artificial, qual é o impacto disso na própria tireoide ou no metabolismo? A mesma coisa acontece com vacina. Se você toma uma vacina, também tem um estudo muito legal lá do Instituto do Sono. Desculpa, gente, não tenho as referências, sou péssima para nome, mas se vocês olharem na internet, tem muito, bem disponível, que você tomou a vacina, por exemplo, da hepatite. Eu não lembro se era da hepatite ou se era da gripe. O grupo que dormiu, no dia seguinte, você fazia o teste para ver se pegou a vacina, pegou. Quem não dormiu, não pegou, sabe? Entendi. Então, até em termos de saúde pública, o que adianta a gente fazer tanta vacinação, mas não orientar, né? Não orientar a importância de dormir, porque isso vai impactar no efeito da própria vacina, no corpo, né? Então, assim, o que eu acho fascinante do sono é que ainda é um campo muito aberto para estudos. A gente, cada dia, cada mês, descobre coisas que a gente não imaginava, como a história da vacina, né? Não, e é fascinante e por muito tempo foi um mistério, né, para a humanidade, assim. Sim. Então é que na mitologia, assim, as mesmas figuras que tem a ver com a morte tem a ver com a morte, tem a ver com sono, né? É como se fosse o sono fosse uma mini morte. Você morte um pouco, né? E na verdade tem muita vida acontecendo no sono, né? Exato, a gente precisa do sono para viver. E Lili, como é que é? Você falou assim, do processo de sono, né? Do adormecer, que o adormecer, pegar no sono é um fenômeno mais passivo. Não existe vou desligar a chavinha, vou fazer a estratégia X, Y, Z. Não, é um troço que você se prepara e acontece meio que sozinho ali, né? E daí para frente, o que acontece no sono? O que está havendo no cérebro, no corpo? Então, muita coisa, né? A gente divide o sono em 4 estágios, né? O REM, que eu acho que é o mais famoso, que a gente lê o tempo inteiro. O N1, N2 e N3. N1 é aquele cochilinho de tarde, gostoso. N2 já é um pouco mais aprofundado. E o N3 é o sono de ondas lentas, profundas. Você já acordou sem saber onde estava, Elcio? Várias vezes. É um despertar no meio de um sono de ondas lentas, de N3. Só para eu não esquecer, eu queria fazer uma denúncia de um tipo... É um tipo de preconceito que eu quero denunciar aqui no Mente Zen. Preconceito contra as pessoas que roncam. Eu acho isso inadmissível. Isolamento social. Inadmissível esse preconceito.
eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha mesmo pra acabar com esse preconceito. Por que eu tô dizendo isso? Porque a última vez que eu acordei sem saber onde eu tava, eu acordei sendo esmurrado pela minha esposa. E eu falei, onde eu tô? Quem tá me batendo? Acordei assim, assustado, sem saber onde tava, que dia era. Você tá roncando muito. Aí, enfim. Então, vai fazendo essa denúncia, você me fez lembrar a última vez que eu acordei sem saber onde eu tava. Foi essa, velho. Dureza, viu? Exato. Mas pensa na tua esposa. Ah, não, mas... Eu acho que a gente vai... Não, vamos conversar agora logo isso. Vamos. Você não acha que tem preconceito com as pessoas que roncam? É tão ruim assim? Muito. Pra quem ronca e pra quem dorme ao lado. Ah, bom. Né? Então, assim... Eu preciso me preocupar por estar roncando? Sim. Mesmo? Sim. Principalmente, o legal é assim, que bom que você tem a senhora, sua esposa, você pode perguntar para ela, inclusive, se você engasga, se você para de respirar, se você tem aquele ronco ressuscitatório que a gente fala, que é para de respirar e depois... Exato. Então, assim, a gente brinca, mas o ronco não é uma coisa para ser levada tão assim, na brincadeira, sabe? Porque, né, até nesse sentido, eu desenvolvi essa teoria, que é minha, viu? Essa teoria que eu tenho sobre o ronco, Cadu, eu já falei contigo. Eu achei interessante. O ronco, ele depois que... Isso da época das cavernas, né? O homem primitivo. Eu fui percebendo que logo depois que nasce a cria, o bebê, o homem começa a roncar mais. E é um instinto de proteção, porque o ronco é para você afastar os predadores, para eles não chegarem perto durante a madrugada. Né? Então, por essa minha teoria, a minha esposa devia agradecer por eu estar roncando tanto assim. Olha, eu já acho que o ronco é uma doença familiar, assim, porque quem está roncando tem talvez uma apneia do sono, no mínimo um sono mais agitado, e quem dorme do lado tem uma privação de sono crônica, né? Então, assim... Ixi. Tá, mas e a proteção e o altruísmo de você afastar os predadores? Mas, enfim, devo me preocupar mesmo? Deve. Mesmo? Eu acho que vale uma avaliação, principalmente se você tem algum impacto durante o dia, como é que é a qualidade do seu alerta, se você tem alteração de memória, se você acorda com dor de cabeça, se você tem pressão alta. Porque o que acontece? Fisiologicamente, a gente, durante o sono, tem uma queda da pressão. Se você ronca, você não está aprofundando o teu sono. Talvez você esteja fazendo muito esforço para respirar, inclusive, e você não tem essa queda fisiológica da pressão. Então, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame. Tanto que a gente vê muitos casos de infartos e derrames na parte da manhã, né? O ronco fisiologicamente no corpo, que a respiração está obstruída. Isso. Alguma coisa está ressoando e o fluxo de ar não está sendo leve, né? Não está sendo, enfim... Natural. Ele tem mais esforço para aquele fluxo respiratório. Exato. E isso atrapalha, digamos, a fisiologia normal do sono. Exato. Porque, de alguma maneira, você está tendo um esforço maior para dormir, né? O ronco, na verdade, eu acho que ele foi selecionado aí através dos milhões de anos, na verdade, como uma proteção para o indivíduo. Você está roncando para você não parar de dormir à noite, de respirar à noite, para você continuar respirando. Uhum. Então, é bom investigar. Às vezes é questão de posição. Tem gente que só ronca em algumas posições, você altera a posição e fica ótimo. Mas, invariavelmente, a gente vê que quando a pessoa está roncando, tem alguma coisa... O sono já fica um pouco mais superficializado, sabe? Entendi. Então... No caso do meu marido, eu percebi que a esposa adoecendo. Que foi quando ele... Assim, no início, assim, no casamento... Orlando, vou te defender aqui. Preconceito contra... Ele ganhou muito peso, ele ganhou mais de 10 quilos. E aí ele começou a roncar. Às vezes bem alto, assim, que assustava.
E aí, depois que ele emagreceu, não roncou mais. Essa é uma causa comum por conta da pressão mesmo, né? Intraabdominal no diafragma, né? Intraabdominal, do próprio pescoço. Mas também tem gente que anatomicamente já tem uma anatomia que predispõe a isso. Mas nós podemos ajudar. Existem... nem todo mundo... Eu vejo muito isso, assim... Os pacientes que me procuram com essa queixa, assim, já ficam muito questionadores em relação ao CPAP, né? Que é aquele aparelhinho durante a noite e tal. Mas não é só o CPAP que ajuda no sono, no ronco. A gente tem aparelhos intraorais que ajudam bastante e vários outros tipos de intervenções que também ajudam muito. Não necessariamente a pessoa vai precisar do CPAP. A própria perda de peso é curadora, como o relato, né? O desvio de septo. Que desvio muitas de vezes... septo, às vezes uma rinite crônica, né? Ou mesmo umas amígdalas mal posicionadas, hipertrofiadas, né? Tem muita coisa para ser investigada. Sim. Eu lembrei de uma outra coisa, agora há pouco você tinha comentado, porque as pessoas às vezes imaginam, né, que é perda de tempo dormir, e também tem uma história de que, assim, eu não dormi, por exemplo, alguns dias, e aí eu vou recompensar no final de semana. Isso é verdade? Então, você sabe que o pior é que, assim, a gente chama o catch-up sleep, né? Que é aquela história do adolescente também que chega no sábado, dorme até as 4 da tarde. Isso é ótimo, na verdade. Isso diminui muito o impacto, principalmente cardiovascular, da privação de sono. Ajuda bastante. É claro que daí tem aquela... A gente chama hoje em dia daquela insônia social, né? Que é o adolescente dormiu até as 4, foi para a balada, voltou às 4 da manhã, na segunda-feira à noite não consegue dormir, e tem aquela insônia que a gente diz social, que tem a ver mais com atividade social do que uma questão fisiológica. Mas, de modo geral, ele não, assim... não costuma ser o suficiente para repor uma semana inteira de privação de sono, mas tem um efeito protetor, sim. Então, deixem os adolescentes dormirem, deixem o pessoal dormir. Nossa, na adolescência, eu vou dizer que eu era campeão. Na adolescência, faculdade, eu consegui passar na faculdade, até tinha boas notas, mas até as 9h30 ali, eu não existia. Ou eu faltava, ou eu estava dormindo em sala de aula o tempo inteiro. Eu te entendo total. É engraçada a pergunta. Acordar e não saber onde está. É São Paulo aqui, né? Isso aí. Dureza. Mas aí, você ronca, Cadu? Você está convidado para entrar no grupo de proteção das pessoas que sofrem preconceito por roncarem. Diego, você ronca? Não? Nunca prestei atenção enquanto dormia. Ninguém reclamou. Mas o pessoal reclama? Não. Então, Minha esposa não reclama. Então tá bom. Não, tá bom. E você em casa? Ronca? Não ronca? Conta aí pra gente se o pessoal reclama. E... Esposas, manifestem-se também. Mas... Chegou a precisar mudar de quarto, né, pra dormir. Nossa, não, precisou dar cutucada, fala com a gente. Eu fiquei revoltado esse dia. O maior problema, na minha opinião, é a reação das pessoas. Um exemplo, eu ronco. Eu me sinto extremamente desconfortável pelo outro, sem dúvida nenhuma, me incomoda muito. O que eu puder fazer para evitar, evito. Tá, ok? Só que tem gente que se ofende com isso, com você roncar. E, cara, é muito complexo, porque você não está fazendo o que você quer. Com certeza absoluta, você não estaria roncando. Então... Esse é meu sentimento também. É isso aí. A Grat me acorda com uma raiva. Então, eu vou contar uma história também, nossa, que é engraçada, mas é trágica também. Quando eu dei muitos anos plantão, à noite, né, no pronto-socorro, e a gente tem... Não fala do meu chefe, Dr. Nassim, hein? Não. Não fui eu que falei. Não, mas a gente tinha um colega psiquiatra e que tinha um problema de ronco muito importante. E no hospital a gente dorme todo mundo no mesmo quarto, nos beliches. Eu sei que, assim, ele começou a ser impedido de dormir no quarto.
Ele tinha que Era dormir... um colega psiquiatra. Não vou Nossa, citar agora eu tô em nomes, mas dúvida. você conhece. Eu tô em dúvidas. Ele tinha que dormir no sofá da sala de TV, porque, assim, ele sofria bullying dos colegas. Era um ronco importante. Hoje ele está muito bem, usou CPAP, perdeu peso e não precisa mais de CPAP. Você falando de beliche, eu lembrei uma história. Às vezes, assim, tem alguns retiros, né? Que são 12 pessoas no Eu tô mesmo aqui quarto. puxando na memória quem que é. Que dia da semana que era mesmo, Lili? Você sabe quem é você, hein? Que dia da semana que era? Eu não posso falar. Droga. Mas era famoso. Era Corredores famoso. do hospital, São Paulo. Hospital São Paulo. Desculpa, velho. Um hospital em São Paulo, que pode ou não ser o Hospital São Paulo. Pode. Não é porque você dava plantão no Hospital São Paulo que a sua história tem a ver com o Hospital São Paulo. Não precisa dar nome aos bois. Vai, velhinho. Não, só ia comentar isso, né? Que às vezes em retiro são 12 pessoas, né? No quarto. Então, às vezes não tem só um, tem mais de um roncando, né? E aí é aceitação radical. Não, mas aí eu tenho, Adorei. aí eu tenho que aceitação radical é o conceito que a gente frisa muito aqui no Mente Zen, né? Aceitação radical. Mas isso eu aprendi na época que eu não roncava, na verdade. Então, eu ainda adolescente ali, e aí você dormia, às vezes tá numa viagem, sei lá das quantas, aí tem um desgramado roncando pra caramba. Aí teve um primo meu mais velho, que aí eu tava lá com dificuldade pra dormir, e acordei ele, você tá dormindo? O cara tá roncando pra caramba. Aí ele virou pra mim assim, não consegue vencê-los, junte-se a eles. Depois desse dia, eu nunca mais tive problema com alguém roncando perto de mim. Porque você não pode... Eu fazia um ronco mentiroso ali, daqui a pouco eu dormia. Isso serviu pra mim no exército, quando eu servi o exército. É neurociência, né? Então, assim, tudo que você resiste, persiste. Então, aceita e pronto. Não pode vencer, junte-se a eles. E meu primo, que não roncava, aí ele falou isso pra mim meio dormindo, aí voltou a dormir roncando. Aprendi isso. É o tratamento à base de Jack Daniels, né? Mas Tá incomodado, uma dose. Aí você muito incomodado, 2. Muito realmente incomodado, 3. Todo mundo dormindo. Tudo bem. Essa é uma estratégia, mas é uma estratégia, digamos assim, externa, né? É boa também, mas você pode... Se a minha esposa fosse beber uma dose de Jack Daniels toda noite... Brincadeira de bom gosto, desculpa. Não. Eu tenho bastante coisa pra falar sobre álcool e sono, mas enfim, pode ser o nome. Acho que é importante. É importante falar. Não, mas é verdade. O que você faz? Você não tá conseguindo dormir, tá desesperado. Existe essa angústia aí para adormecer que fica mais intensa quando o ambiente não tá propício, né? E aí, cada um vai usar suas estratégias. Você falou brincando do álcool, mas tem muita gente que faz isso de verdade para dormir. Se eu não beber, eu não durmo. Ambiente interno e externo. Paciente com dependência de maconha. Se eu não fumar minha maconha, eu não durmo. Então, é isso, né? E com remédio também, né? Eu acho que o álcool é especialmente perigoso, porque, assim, esse efeito, ele, de fato... no momento zero, ele diminui a latência do sono, então o adormecer é mais rápido, mas ele fragmenta o sono e ele produz um despertar precoce. Eu acho que aqui ele fragmenta o sono, produz um despertar precoce. E você tem que acordar para fazer xixi. Também. E esse efeito sobre a diminuição da latência do sono, ele desaparece no terceiro dia. E o que acontece? A pessoa tende a dormir mais, a beber mais. Então, assim, os estudos sobre insônia são especialmente fascinantes, assim, porque foi a presença de insônia, por exemplo, foi um dos preditores de recaída do uso de substância em quem já tinha remitido. A presença de insônia também é um fator de risco para o suicídio. A gente tem muitos relatos de tentativas de suicídio que acontecem de madrugada. Então, assim, a sensação de querer dormir, não conseguir dormir, é, de fato, muito angustiante. E nós, como médicos, não podemos levar isso na tranquilidade. Assim, a gente precisa olhar isso com seriedade, porque leva ao abuso de substância, por exemplo. E é muito doido, porque, assim,
o adormecer, o processo de adormecer, que eu acho que para muita gente é o mais angustioso. Porque tem vários problemas aí que você pode ter durante a noite. Você pode ter dificuldade para pegar no sono, você pode acordar um monte de vezes de noite, ou então você pode acordar às 4 horas da manhã, que é aquela depressão, insônia da depressão mesmo. Às 3 horas da manhã, pá, acende a luz, você não consegue mais dormir, tá meio pilhado e só pensando em coisas péssimas, né? Isso, mas só um parênteses, isso é ruim se no dia seguinte você tiver o impacto. Porque é o que acontece, com o decorrer da vida, hoje em dia você consegue, mesmo se você tiver a oportunidade de ter um sono gostoso, igual você tinha quando era adolescente. Não. Eu também não. Então, a qualidade do nosso sono também se altera durante a vida. E é importante a gente ter isso em mente. Porque não adianta querer dormir e ter um sono gostoso, igual quando a gente era criança, adolescente. Isso fisiologicamente já não acontece mais. Impossível. E essa coisa do despertar de madrugada, a gente tem que ter cuidado também, porque as pessoas vão diminuindo a necessidade de sono e talvez você desperte durante a madrugada porque você não precisa mais dormir, de fato. Isso pode ser muito angustiante se a pessoa tem essa expectativa do sono, do adolescente, ou a questão social, a casa inteira está dormindo, eu estou acordado e tal. Talvez a pessoa seja um desses iluminados que tem uma necessidade menor de sono. Então, tudo a gente precisa analisar caso a caso, né? E eu acho que, assim, a gente começou falando sobre qualidade de sono, sobre qualidade do adormecer, porque eu acho que isso virou um grande mito na nossa sociedade. A gente tem tudo tão instantâneo, né? Por que não emagrecer na hora que eu quero, né? Dormir na hora que eu quero, né? E a melatonina, né? Que as pessoas, né? A melatonina é nosso hormônio que ele sinaliza para o cérebro e para o corpo que está na hora de dormir. Ele é liberado em situações de privação de luz e ele é inibido pela luz, principalmente essa luz branca ou a luz do sol, principalmente. Ele não induz ao sono, mas ele facilita adormecer, ele ajuda muito na qualidade do sono. E existem também estudos falando que ele é um ótimo antioxidante. Existem até máscaras, cremes de beleza com melatonina, né? Então, e aí, devo usar melatonina toda noite? Se você precisar. Eu pergunto porque como é algo que se pode comprar sem receita, tá disponível, então virou meio que uma febre, né? Uhum. Aqui no Brasil, o que a gente tem disponível sem receita são melatoninas assim 0,2, 0,3, muito baixas. Terapeuticamente, a gente começa a usar a partir de 3 miligramas, então é outra dosagem, outra indicação, de 3 a 10 miligramas a gente usa. Mas não é que haja uma consequência negativa clara para a gente falar para as pessoas, toma cuidado. Não. Descrita hoje, não. Tá. O que acontece é que a gente usa melatonina, precisa estar atrelada à higiene do sono, né? Então, privação de luz, exposição à luz no despertar. Uma dica que eu acho muito legal, assim, para quem tem dificuldade para acordar ou para quem está desincronizado, é dormir com a janela aberta, dormir com a persiana aberta, porque aí você desperta junto com o dia. E o pernilongo? Aí... Eu adoro dormir com a janela, mas o pernilongo não deixa, velhinha. Tem pernilongo lá na... Muito, mas sabe o que me ajudou? Casa. Não, 19º andar, eles não aguentam chegar até lá. Não, eu morava no... Qual que eu morava no 10º e... Primeiro ano não tinha pernilongo, segundo ano começou a chegar uns danadinhos lá. Se adapta, né? Terceiro ano já estava infestado. Mas você ia falar, dica. Dica? Como se livrar de pernilongos e ter uma ótima noite de sono. Uma coisa muito interessante, que é um pouco novidade aqui no Brasil, são os repelentes elétricos, né? Que por onda sonora, eles parecem interessantes e não tem veneno, né? Então, parênteses. Eu gostava dos Baygon da vida. Você gostava, Verinha? Não. Tem gente que se diverte com a raquete, né? A raquete é muito legal, né? Mas aí de noite, né? Ficar fazendo exercício, acho que não vai ajudar no sono. Tá. Mas, parênteses, eu posso ser muito doido, mas é péssimo. Você tá dormindo lá e de repente... É horrível, né? Mas de vez em quando, uma vez a cada 10 vezes, eu faço assim e olho na mão e eu consegui matar o desgramado. Ainda tá, o desgramado tá cheio de sangue ali. É uma conquista, eu fico tão feliz.
Pequenas vitórias. É, as pequenas vitórias. É, parece uma coisa meio MacGyver. Na mesma situação de incômodo, eu moro num condomínio, né? E o que acontece? O pessoal faz festa e não tem um pingo de respeito. Então, às vezes você está cansado, chega e o pessoal leva DJ, e põe banda e vai até 2, 3 horas da manhã. Existe uma legislação mais própria para isso? Existe. Que, tipo, pelo que se lê, como se interpreta de uma forma, é até 80 decibéis e... Cara, não tem referência a isso, não tem... Existe a lei que eles até apelidaram do PSIL, né? A partir das 10 da noite já tem uma regulamentação, né, sonora. O problema é fazer as pessoas seguirem, né? Como acho que muitos problemas aqui no Brasil. Mas você está assim, você pode ligar para a polícia. E também o condomínio, né? O condomínio deve ficar lá, os caras devem ficar interfonando lá, né? Não? Era na insistência já. Agora, o que eu costumo sugerir é usar a tecnologia, né? Usar aquela, né, espuminha de pôr no ouvido, ou fone, né? Enfim. É duro isso. É duro. Ou treinar bastante mindfulness. Também. Para aceitação radical. Aceitação para muitas coisas, né? Para poder mexer com as ondas, né? Cerebrais. Me disseram também. que aqui no Tatuapé tem muito esse problema com jogadores de futebol Exato. de um certo clube de futebol que tem um centro de treinamento aqui na Zona Leste, que eu não posso revelar. Tem muitos jogadores, o pessoal chuta o balde. Muitas boas festas, né? Nem convida, né? Pois é, se convidar. Se ainda convidar. Ai. Mas quanto interfere o barulho no sono? Muito. Entra dentro desse conceito de higiene do sono, né? Aí... Explica isso, Lili. Assim, eu tenho a impressão, toda vez que eu falo disso, assim, às vezes, estou orientando alguém, um paciente, eu não sou especialista em sono, mas, enfim, em linhas gerais eu consigo dar essas orientações. Mas a sensação que eu tenho nas pessoas é, putz, isso aí, essa conversinha de novo. Então, me explica, fala desses troços dessa higiene do sono. Você não fica com essa sensação, não? Você vai falar, o paciente até vira os olhos. Assim, é que nem orientar a pessoa a fazer atividade física aeróbica. Entendi. É a mesma coisa. Eu acho que a gente vai, assim, lesão por esforço contínuo, sabe? Vai. Tanto que, assim, um instrumento fantástico, principalmente para insônia, é a terapia cognitivo-comportamental para o sono. É muito legal, tem muita evidência, quem faz, gosta, os efeitos são duradouros. O grande problema é que as pessoas não aderem, sabe? Eu não sei também, eu trabalho muito a expectativa, sabe? A desconstruir a expectativa do sono instantâneo, o conceito de que dormir é uma perda de tempo, sabe? E trabalhar com o real. Quando eu trabalhava no CAPS, por exemplo, no meio da comunidade, o pessoal falava assim, sim, legal, mas o fim de semana aqui é pancadão 24 horas. Eu não vou brigar com o pessoal, né? Não vou. Então, a gente trabalha também com o possível, com o real, né? Aceitação radical do que não pode ser mudado. Exato. Mas o que é um ambiente? Como é que você pode se preparar adequadamente para o sono? O que seria uma boa higiene do sono? Assim? Tá. Então, principalmente os aspectos fisiológicos, a gente preza pela diminuição do estímulo luminoso, principalmente de luz branca. Então, usar uma luzinha mais amarelada, mais quente, que a gente fala, baixa. Diminuir estímulo de som também. Resume-se a diminuir estímulo. Alguns, para criança, isso é muito legal, mas alguns a gente chama de Zeitgebers, né? Então, assim... De quê? Zeitgebers, né? Que são... Isso é alemão? O que é isso? Que são os estímulos... Liliana Baumgartner. Que são, assim, os estímulos externos, sinalizadores externos de que está na hora de dormir.
Pô, o pijaminha é muito importante. Para criança a gente dá o ursinho, dá a naninha, mas para adulto a gente põe o pijaminha. A gente tem a rotina de sono, que cada pessoa constrói a sua, né? Mas eu gosto de sugerir um banho morno, porque a gente sabe que a diminuição da temperatura do corpo facilita adormecer, então um banho de morno para não muito quente, né? Escovar o dente, fazer a sua rotina. Isso vai sinalizando para o cérebro, tá na hora de dormir. E a gente sabe que a gente é altamente condicionável, né? Então, com o tempo, a gente já vai estando condicionado. A gente começou a diminuir a luz, começa a entrar no clima, né? Quando eu era criança, tinha umas histórias assim. Ah, não, coloca fica de noite dormindo, ouvindo não sei o quê, vai aumentar a sua inteligência. Claramente deu errado. Aprenda dormindo. Claramente deu errado. Mas, ou então, você fica lá, você dorme e coloca o conteúdo lá que você precisa aprender, aí no dia você vai acordar sabendo. Tinha uns cursos que falavam assim, aprenda dormindo, né? Mas a gente sabe que durante o sono, os estímulos aferentes diminuem muito. Aferentes são os que estão chegando. De fora para dentro, né? Então, Tá. assim, eles diminuem bastante. Então, a gente escuta menos quando tá dormindo. É mais o processamento interno. Exato. Você está processando a Mais informação. uma faxina interna, assim. Tá. Então não adianta essa. Não. Tá bom. Então é isso. Reduzir os estímulos. Celular. Celular é péssimo. Por muito... Mesmo você coloca a luzinha lá, em modo noturno, luzinha vermelhinha, Obrigada. fofinha. Não, porque mesmo com os filtros, mesmo... Eu tinha uma paciente, ela começou médica, ela começou a atender muito online. E ela parava, assim, às 6 horas da tarde ela parava e tal, mas ela percebeu que ela não conseguia dormir. E aí ela pôs um filtro concreto, uma placa lá na tela do computador e parou de ter problema para dormir. Então, assim, é fisiológico mesmo. Existem as ondas lá, que eu não vou saber nomear agora, mas enfim, que bloqueiam os hormônios de sono e a nossa capacidade de perceber que está chegando a noite, né? Além disso, a história de que hoje em dia o celular virou um gatilho, né? Então, tanto a questão do trabalho, que não para de chegar mensagem. Eu tenho paciente que, assim, ouve que chegou mensagem, já começa a ficar ansioso, já começa a ficar tenso, já começa a reverberar, sabe? E também, sabe, muitas questões de rede social. Então, assim, não, sabe? Eu gosto de sugerir um livro, uma revista, que é uma coisa mais, assim, nada do que uma revista, sabe? Despretensiosa, relaxante, assim. Então, assim, nada que tenha a ver com o trabalho, nada que venha ter com aparência física, que tenha estímulo luminoso, assim, de ondas azuis e tal, sabe? Então, assim... Não, é muito engraçado que você falando de celular, né? O desgramado do YouTube, o cabra que me conhece, né? Porque aí eu tô lá pra dormir, assim, dou uma olhadinha, aí tem lá, a linha de baixo que você precisa aprender. Eu falei, não precisa aprender. Mas aí tem uma fotinha tão bonitinha. E as promoções da madrugada? E as liquidações da madrugada? Não, essa aí não me pega. Que sorte a tua. O que me pega? As 20 maiores jogadas da NBA de todos os tempos. Eu já vi essas coisas. Aí eu vou lá e clico. É muito besta, né? Promoção de madrugada? Promoção de companhia aérea, promoção de sapato. Joia, tapete, o que você quiser. Leilão de gado. Levar apartamento. E como é diferente, né? Se a gente for pensar pra gente que vive nas grandes cidades ou as pessoas na zona rural, em que elas seguem o ritmo da natureza, né? Então, para acordar é o raiar, né, do dia e para dormir, então vai diminuindo a luminosidade, elas vão se recolhendo, não tem despertador, né? No máximo galo cantando, né? Galo, não futebol? esse é gatilho. Mas né? eu tava lembrando, parece que o mundo está exigindo mais da gente à noite, né? Então, por exemplo, o jogo do Galo, quando eu era criança, era às 8 horas da noite. Agora é 9h45.
Ganhou muitos, né, torcedores, então pôde aumentar Aí, por a exemplo, tolerância, a principal novela era a novela das 8. que não é mais o... Agora é a novela das 9. A novela das 8 é a novela das 9. Muito doido isso. Mas o horário comercial continua começando às 7 da manhã, né? As escolas continuam começando às 7 da manhã, né? Então, como é que você vai falar pro teu filho não assistir o jogo do Galo, né? Pois é. Outro dia, final de semana, e eu sou meio fissurado em esportes, então fica lá, NBA, quando tá em época de NBA, ou então futebol americano, ou futebol, tu fica lá, Ronan. Aí a minha esposa falou assim, a gente precisa fazer um plano de mídia aqui em casa, né? Que é o Heitor. E o Heitor lá, né, meio que... e a gente sabe que exposição à tela pode ser prejudicial, né, para todo mundo, mas especificamente para crianças pequenas. Então, evitar telas. Não adianta colocar o filtro, não. O filtrozinho não é suficiente. Não. Eu tenho um paciente que ele ouve. Ele põe no YouTube e fica ouvindo lá o que ele quer. Já é melhor. É melhor. Já é melhor, porque às vezes ele ouve muito, esse paciente especial, ele começou ouvindo Alan Watts, né? Então... O que é Alan? Verinha. Ele é um neurocientista, né? Que vai nessa linha de mindfulness, de atenção plena, que também tem um ecoar nessa questão da melhora da qualidade de sono, na alteração das ondas cerebrais, né? Entendi. Então, a partir da neurociência, o quanto, né? Porque a gente está falando aqui de ambiente externo para favorecer, para ter essa higiene do sono. Mas e quando eu arrumei todo o externo e o que está desorganizado é o interno e que me impede, por exemplo, de dormir, que também são muitos os casos, né? E às vezes os dois, né? Tem o interno e o externo. Não sei como tem chegado as pessoas para você em termos, né, do que a gente enxerga como agente causador dessa dificuldade de sono, né? O que você tem visto de mais comum? Olha, a gente fala muito, né, de mídia social, de mensagem, de chefe que manda e-mail de madrugada e tal, mas as mães também, né, não só o aspecto profissional, mas eu acho que o aspecto familiar também é importante, né? Eu lembrei agora de uma paciente que eu atendi, ela falou assim, não, mas depois que meus filhos dormem às 8 da noite, é quando eu tenho tempo para mim. É quando eu vou sentar, é quando eu vou costurar uma coisa deles, quando eu vou arrumar alguma coisa e tal. Então, assim, né, o tempo que deveria, ou que eu gostaria que ela usasse para se preparar para o sono, é um tempo de atividade, né, para ela. Encerra o dia dele e começa, né? Exato. Então... É a cobrança até desse desempenho de supermãe aí, né, de dar conta de tudo. Exato, né, então... Se acumula a jornada, né? Posso abordar uma outra pergunta? Opa! Existem pessoas, existem níveis ou variações de pessoas com sono especificado ou não? Não existe isso. Como assim? Não entendi. É mais fácil dar um exemplo. Eu tenho minha empresa já há muito tempo, tá? E o que acontecia? Eles trabalham com criação, 100% criação. Colocava, e eu tinha um grupo que trabalhava, tá ok? Só que acontecia o seguinte, eu tinha um segundo grupo, tá? Que todo dia eles chegavam 11, 1h da tarde, 2h da tarde, e não tem como fazer ao contrário. Tinha que respeitar o horário deles, porque esse era o horário deles. Eles produziam 6, 8 vezes mais do que o outro grupo, que chegava 8 horas da manhã, ficava até às 5, e até se esforçava, mas a gente não via que não tinha como. E esse pessoal, o que eu tinha que fazer? Eles me ligavam e falavam assim, eu preciso do computador, porque eram silicons, eram estações pesadas de trabalho. Abre o estúdio que eu preciso ter a criação agora. O cara estava numa balada, estava dançando com os amigos, com a namorada, e ia para lá para fazer, para ter uma ideia, e ele ia lá para criar. O que aconteceu? Com a constância disso, tá? A empresa ficou com 2 andares. Já era, mas ficou assim. Embaixo, o pessoal chegava a hora que queria, tá? E tinha um segurança que ficava com a chave para caso alguém quisesse usar.
Aquela porta nunca mais foi fechada por uns 8 anos, sem exagero. Pessoal, a hora que você chegasse, tinha gente ali. E tinha pizza, Habib's, japonês, alemão, italiano comendo, tudo, e todo mundo sentado nas estações. E em cima, tá, era um pessoal que era um trabalho... Clássico, assim. Vamos chamar mais mais clássico, vamos dizer assim. E o que passou a ser uma comédia, que foi um laboratório incrível, foi o seguinte: sempre tinha barulho. Cada um estava escutando uma coisa, todo mundo com os computadores, alguns com 3 telas na frente, tá ok? E todo mundo, de repente, um caía no sono e todo mundo dava risada e roncava pra caramba. E sempre assim, sempre, com a galera, sempre assim, nunca fugindo disso. Se acabasse a força e apagasse os monitores, todo mundo instalava, todo mundo ficava acordado, todo mundo ficava nervoso, todo mundo ficava aflito. E tipo assim, e eu aí comecei a perceber que eu levei isso para dentro da minha casa, que eu morava sozinho. Primeira coisa que eu chego em casa, geralmente a televisão já está ligada, e eu deixo a televisão ligada. O que está passando não me interessa, mas sempre está ligada. Tá? E o exemplo, de repente eu estou com muito sono, não estou aguentando e vou deitar. Eu durmo se a televisão estiver ligada. De repente eu acordo e a televisão está desligada. Eu não consigo mais dormir. Eu vou lá, ligo a televisão, deito, aí consigo dormir, cochilar mais um pouco. Então, eu queria saber, existe alguma coisa assim? Isso é... Não, você tem um monte de coisas aí. Tem vários aspectos disso. Mas tipo assim, se fosse só eu falava, cara, tô torto, tô errado, deixa assim. Mas o que aconteceu? Eu tô falando de uma equipe que chegou umas 12 pessoas e ficou todos com esse mesmo perfil. Você entendeu? Se você desligasse as telas, desligasse o computador, todo mundo ficava nervoso, ansioso e não conseguia dormir. Vamos descansar? Impossível, não dá. E aí, se Lili? ligasse, caía no sono. O que você me fala? Eu acho que assim, primeira parte da pergunta, eu acho que tem a ver um pouco com o perfil de vespertino e matutino, né? Então, essa é a pergunta Que o pessoal chama de cronotipo, não é? Cronotipo, É isso? exatamente. Isso, a pergunta perfeita, desculpa. O cronotipo. A resposta perfeita, a pergunta foi idiota. Não, a pergunta foi existem ótima, na perguntas verdade. idiotas. A gente sabe que isso hoje em dia é determinado geneticamente. A gente tem clocking genes, que a gente chama, que são os genes do relógio, né? Do relógio biológico. Exato. E que determina qual é o perfil. A maior parte das pessoas, tanto faz. Funciona bem à noite, funciona bem de manhã, tanto faz. Agora, existe uma fatia da população que é isso. Aquela pessoa passou das 6 horas da noite, acabou. Virou um zumbi, precisa dormir. Mas esse cara vai acordar às 5 horas da manhã e vai estar no auge da produtividade, vai estar se sentindo super bem. E ok, a nossa estrutura, inclusive comercial e de trabalho, favorece muito quem é matutino, né? Favorece quem trabalha bem de manhã. Agora, existe uma parcela da população que é vespertina, que eu acho que se encaixa um pouco nessa equipe aí, que só começa a funcionar depois do meio-dia, mas que vai dormir às 3 da manhã. E existem alguns estudos que sugerem que talvez o perfil vespertino está associado a maior criatividade também, sabe? Mas isso é sugerido só. Não é o compromisso, mas é uma hipótese interessante que combina com a sua observação, né? Que combina com a sua observação. Sim. Isso é um laboratório que deveria ser estudado, que era muito óbvio, não tinha... Mas eu acho que tem mais coisa nisso, que eu acho que é o seguinte, você... A partir disso, e talvez algumas pessoas que tivessem mesmo esse perfil, né, de produzir muito à noite, e aí foi se criando um ambiente de aceitação e de cuidado, que aquele horário ficou bacana de estar lá. E ficou produtivo, e talvez até algumas das outras pessoas não tivessem esse perfil, mas era tão legal estar ali, era tão legal trabalhar daquela forma, que se construiu essa entre aspas, cultura. Né? Então, mas enfim, é difícil separar o quê? Mas provavelmente devia ter algumas pessoas lá, os primeiros ali, que tinham esse perfil vespertino, né? Esse pessoal... Mas o mais legal também é que você cuidou bem das pessoas ali, né? Exato. Mas o engraçado era isso, a pessoa não se dava em nenhum lugar. Você entendeu? E eram ótimos, eram os melhores, sem dúvida nenhuma eram os melhores. Sim. E tipo assim... Se não tinha nada para fazer, ele ia lá para ajudar o outro, mas aquilo ficou sendo... divertido.
ter um perfil vespertino não é uma doença, não é uma condição, é uma característica. O problema é que o nosso mundo funciona para os matutinos, né? O nosso mundo começa, o horário comercial começa às 7. Então, para quem tem um perfil mais vespertino, não funciona. E por muito tempo, eu tenho pacientes também que lutam com isso a vida toda. Eles conseguem se adaptar até certo ponto, mas vai ser sempre uma luta, né? A tendência natural da pessoa sempre vai ser trabalhar melhor, funcionar melhor durante a noite. E nas conceito escolas? de só dormir com algo acontecendo. Eu acho que isso tem um pouco mais a ver com o trabalho com a Verinha. Eu acho que tem a ver mais com uma coisa de distração, de sair dos próprios pensamentos, do que uma coisa fisiológica mesmo. Isso é muito frequente. Conheço também muitas pessoas que têm essa coisa. Você desliga a TV, a esposa desliga a TV, a pessoa acorda. Estava assistindo. Eu acho que talvez é isso, né? A intensidade dos pensamentos, né? A intensidade, ou quanto aqueles pensamentos te ativam, né? É. E até agora eu tô viajando na maionese, já de informações que eu já sei, Suzy, que você tem pensamentos muito vívidos, né? Você pensa de maneira muito vívida. E talvez você precise desse estímulo externo que de repente a gente podia até direcionar para uma atividade de mindfulness, para uma música, sabe? Relaxante, assim. Eu fiquei pensando, né? Tempos atrás saiu muita coisa, até alguns estudos científicos do horário, por exemplo, das crianças na escola, Sim, né? Pensando sim. nisso. Existem projetos de lei, principalmente adolescente. Adolescente tem quase que fisiologicamente um perfil matutino, né? Então, existem projetos... Perfil Vespertino. vespertino. Boa. Vespertino. Eu tô Vespertino. lembrando aqui É. que eu não tinha muitos problemas disciplinares na escola, mas ser mandado para fora por estar dormindo era um grande problema. Era o meu principal problema Exato. disciplinar. E assim, o que a gente está fazendo com esses adolescentes que estão numa fase de crescimento, de desenvolvimento? A gente está deixando eles privados de sono, né? Com todas as implicações que a gente estava conversando até agora de estar privado de sono para cumprir um horário que foi estabelecido aleatoriamente, né? Até eu tenho uma história engraçada. Rodrigo, professor de história. E aí, Rodrigo, tudo bem? Lá do Colégio Visão, em Goiânia. Daí, eu tava lá dormindo, não sei quanto tempo, assim, né? Aí ele deu uma bronca, assim. Elcio. E ele tava dando aula sobre Roma, né? A queda de Roma, do Império Romano, né? Por sorte, eu tinha estudado. Aí, quais são os motivos da queda do Império Romano? Aí... ele queria me pegar e eu sabia. Aí eu respondi. Ele, vai pra fora mesmo assim, vai. Enche o saco. Foi engraçado. É amigo, gente fina, assim. Estão me cutucando aqui para perguntar sobre mindfulness. Mindfulness. Aninha, acho que a gente estava caminhando para isso, né? Preparar o ambiente externo. Só que o ambiente interno, não há um botão que você desliga. É necessário uma observação sutil e leve e talvez aguardar, né? E como é que você faz isso? Tô no limite de tempo aqui, tem que pegar no sono agora. Porque o dia começa cedo, né? Então, isso tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, né? Então, assim... o silêncio, né? Então, de estar já em silêncio preparando para o sono, pode ser justamente o momento em que o barulho interno é ensurdecedor. Eu tenho muitos pensamentos. E aí, eu ouvi muitas vezes das pessoas dizendo que o ligar a televisão, o rádio, ter barulho, não era só uma questão de solidão, para parecer que tinha gente em casa, mas era uma competição com este barulho que esse monte de vozes internas, mas não esquizofrenia, que é possível ouvir nesse silêncio, né? Então, o quanto é possível perceber esse barulho interno, não brigar com ele. Uhum. E aí, com uma série de atividades e estímulos,
é natural que a gente, na hora de dormir, fique tentando planejar e resolver os problemas que aconteceram durante o dia ou aqueles que a gente acha que vai ter no dia seguinte. Problemas. Exatamente, os que existem e os que a gente imagina que vai ter. Dá para perder o sono com isso. Putz, esqueci de mandar aquele e-mail, eu preciso mandar agora. Não, esqueci de pagar a conta, deixa eu já programar. Tudo vem. E aí aprendi com a Lili como é que é uma estratégia que você pode usar para isso é o caderninho, né? Deixar do lado lá uma cadernetinha. Como é que chama? Das preocupações. Caderninho das preocupações. Você tá lá aqui não sai, anota ali, não vai se perder, no dia seguinte você checa o caderninho de preocupações e resolve. Mas às vezes é a ruminação também do que aconteceu. Então, se eu sou uma pessoa mais rancorosa, eu fico lá remoendo. Mas o caderninho funciona para isso também. Ai, aquilo tá me incomodando? Anota ali, porque amanhã você pensa de novo como é que você vai resolver isso. Outra dica muito legal, que parece boba, mas que faz muita diferença, é tirar o relógio. Tirar o relógio da cabeceira, virar, porque tanto essa coisa de ficar... Tem gente que fica calculando, ai, tenho só mais 9 horas para dormir, ai, tenho só 8 horas para dormir, ai, tenho 5 horas. E também o despertar do meio da madrugada, que a pessoa primeiro desperta, e a gente tem, fisiologicamente, diversos despertares. Mas a pessoa acorda, a primeira coisa que faz é olhar o relógio e fazer a conta, né? Então, assim, tira o relógio, liga o seu despertador, tira de frente, sabe? Não precisa. Nossa, mas tem uma coisa que eu também que eu adoro, é assim, durmo pra caramba, assim, nossa, durmo muito. Aí dá uma acordada, olho, 11 horas da noite. Yes! Vou dormir aí. Já dormi esse tanto, passou 1 hora. Isso é um relato de um pai, viu, gente? Isso é um relato de um pai. Uma mãe jamais tem essa experiência, né, Vera? Sério? Aí eu, nossa, ainda tenho 9... Tenho até às 7 horas. Sério? Eu falei, nossa... Achei que eu tava acordando já de manhã, 11 horas da noite. Tem a noite inteira. Um castigo tão grande. Essa ainda não passou. Meu Deus, eu quero... Verinha, como é que a gente faz? Você que é a salvadora das pessoas que têm pensamentos barulhentos. Só o sobrenome, né? Que é salvo. Na verdade... Verinha, se você abrisse uma igreja, eu seria um fiel da igreja. Vera Salviano, aceita da Verinha. Já tem mais, Lá. Eu também. Eu cobro a entrada, hein? Não, mas vamos estimular a Verinha a abrir a igreja dela, que a gente vai ter muitos seguidores. Não, esse é o problema, né? Esse é o problema. Então, assim, a ideia é a gente sair um pouquinho, né, da mente, porque a gente já fica muito tempo lá. Então, uma das coisas que ajuda muito dentro, né, desse contexto, dessa abordagem de mindfulness, é a gente ver por corpo. Então, como a nossa mente produz milhares de pensamentos e a tendência é que eles não sejam tão bons, né, por conta desse instinto de proteção, de construir cenários para que a gente vá se prevenir, então, a gente vem para cá, né? Para o corpo, para a nossa casa. E um dos exercícios mais comuns que a gente tem, embora não seja utilizado como meta, né? Eu quero dormir, então vou fazer, por exemplo, o escaneamento corporal, é um subproduto que acontece dessa prática sincera, genuína, que simplesmente estou ali para estar comigo. Então, um dos que mais é utilizado, né, em casos de insônia, pessoas até que usam, né, benzodiazepínicos, é o escaneamento corporal, que é a gente poder tentar habitar o corpo ao invés de só pensar nele. Então, uma boa parte, um escaneamento de corpo inteiro, vai em média de 20 a 40 minutos. Sério? Normalmente as pessoas falam assim, nossa, né, ainda não tinha saído do pé, eu dormi, porque às vezes a gente faz do pé para a cabeça ou da cabeça para o pé. Essa situação é sucesso, né?
Exatamente. Fala assim, nossa, né? Eu dormi, né? Então agora tô fazendo toda Eu acho que eu já noite. te falei, né, Verinha, que eu tenho muito problema com essa técnica do escaneamento. Eu já falei, né? Que aí começa a descer, fala, vai pros ombros. Mas peraí, qual ombro? Direito ou esquerdo? Aí eu já começo a ficar meio torto, assim. Não, vou começar pelo direito, mas aí dando Aí é o tudo. ser pensante, Uma dica né? que me ajudou com isso Cognitivo. também é o escanear e não corrigir. Escanear só para estar no momento, só para checar onde estamos e sem intervir, né? Isso me ajudou também. É, Mas é muito clássico. Eu lembro quando eu comecei a treinar, mas era a questão de movimento consciente, mas vai nessa direção, né, de ficar discutindo ao direito ou à esquerda. Eu lembro que eu fiquei 7 meses, né, que aí o professor fazia exercício, né, de movimentar o braço e ao mesmo tempo você coordenar com a inspiração e a expiração. E aí do jeito que ele conduzia, eu ficava, né, na briga interna. Não, mas por que é inspirando e não é expirando? 7 meses fiquei nisso. Então, essa coisa nossa de racionalizar, né, de querer fazer associações, que, por exemplo, a gente pensando na criança é muito mais fácil. Tá ali só, eu não fico, né, direito, é ombro. O primeiro que foi, tá bom, depois vai pro outro. mas o outro fica meio bambo. Vai chegar nele, né? Um parênteses, crianças são muito mindfulness, né? Eles estão no momento. Eles não estão pensando lá na frente, eles não estão pensando no que eles fizeram hoje cedo, eles são super mindfulness, né? A gente tem muito a aprender com as crianças. Sim, eu acho que eu até falei aqui do meu filho, né? Uma vez, eles eram menores e cada um estava numa escola. E aí eu, por conta dessa questão, né? Adolescente difícil para acordar. Então eu falei, deixa eu ver o que ele vai querer para o café da manhã, né? E fiz essa pergunta com a melhor das boas vontades, né? Filho, o que você vai querer, né? Amanhã, por conta da logística. E ele não teve dúvida, ele me respondeu na sequência. Mãe, como é que eu vou saber o que eu quero amanhã? Maravilhoso, Que incrível. vergonha, né? Falei, claro, filho, né? Nunca mais vou fazer essa pergunta. Porque ontem à noite ele podia, por exemplo, querer leite com chocolate. Mas no dia seguinte ele não tá com vontade. Por que eu tava fazendo essa pergunta? Não era momento presente. Uhum. Né? Aí eu falei, filho, olha, vou, em todos os lugares eu vou repetir sua frase, porque você me ensinou. E é isso. Uma outra reação possível seria uns tabef também, né? Não passou. Não. Não, eu fiquei, na verdade, admirada, assim, com a sabedoria dele, né? Como Não, é que super eu tô- sabedoria. Mas... Uma coisa é conhecimento, Mas- outra coisa é sabedoria. E por isso que eu digo que filhos são grandes mestres. Demais. Grandes mestres. E ele foi, né? Na verdade, ele é, né? O meu grande mestre. Mesmo para dormir, eu acho que assim, a criança tem essa característica, acho que é muito evidente. Tem criança que briga contra o sono, né? E algumas mães me perguntam, mas ela, em vez de dormir, ela fica pulando, ela vai adormecer e sai dançando. Porque elas lutam contra o sono, né? A criança tem isso muito, muito mais evidente do que a gente, essa sensação de que sono é perder tempo, né? E adolescente também. Adolescente pior ainda, né? Se bem que adolescente às vezes começa a sentir algum prazer, né? Com estar na cama, etc. Mas, enfim, a criança a gente tem que ensinar para ela a dormir, né? E com isso a gente vai aprendendo também. Porque é isso, a criança a gente tem que diminuir o estímulo, pôr o pijaminha, dar naninha, deitar na cama, fazer a historinha. Voltando naquela minha paciente que esperava os filhos dormir para fazer as coisas... Eu falando para ela, então, né? Você precisa fazer isso, isso, aquilo. Ah, pois é, exatamente o que eu faço com as minhas crianças, né? É. Então você sabe, né? Por que não faz, né? É bom para ela, é bom para você também, né? Veninha, brinde-nos com um escaneamento breve. É um corte do Mente Zen. A Vera Salvo, a sacerdotisa da igreja verística. Salve-se. A igreja Salve-se. Vai fazer um escaneamento corporal guiado que infalivelmente vai fazer você dormir. Não faça dirigindo.
Essa é uma recomendação Boa. importante, né? Para fazer de fato. Então, esse a gente pensando em sono, que é o nosso assunto de hoje, então, deitado, né? Mas a gente vai estar aqui sentado, então, como eu falei, que pode demorar, né? 40 minutos, 1 hora. Em nível avançado, eles fazem escaneamento das veias, né? Nossa. Então, é bem profundo, né? Mas aí é só em outro nível. A gente vai fazer algo simples, né? Então, para abreviar, encurtar as distâncias, a gente vai fazer só o escaneamento da face, Tá. né? Então, como o objetivo não é dormir, mas à medida que eu saio da mente, me permito fechar os olhos e venho para o corpo, ele vai entender que talvez seja a hora de dormir. Posso e fazer uma relaxe. pergunta, Vera? Claro. Tem problema quando a gente está fazendo uma atividade de mindfulness, um exercício, adormecer no meio do exercício? Quando isso não é a nossa intenção. Não, não é um problema, porque às vezes o que acontece, o corpo está te dizendo que está cansado. A melhor coisa que ele tem a fazer é dormir. A gente só toma um cuidado de não dizer para as pessoas como se fosse um medicamento. Então, olha, faz escaneamento para você dormir. Isso é um subproduto. E por que a gente não faz isso? Porque quando eu digo para a pessoa, olha, faz o escaneamento para dormir, ela cria expectativa. Então, eu vou, na verdade, ser um fator de ansiedade. Sim. Com o que eu estou falando. Porque aí ela vai ficar esperando, né? Vem sono que eu não tenho mais 24 horas para dormir. Ao invés dela relaxar, ela vai tensionar e vai sair desse momento vai presente. Expectativa, né? Porque ela vai lá, né? Estou esperando o sono, ela falou que eu ia dormir e eu não estou dormindo. Então, na verdade, é poder só estar na experiência que faz a mágica acontecer, né? De estar ali só comprometido em estar consigo, nas suas sensações. Isso é subproduto, né? Então... Até porque, que eu aprendi com a Lili, que eu não tinha essa sacada tão clara, essa adormecer é um processo... fora do nosso controle, assim, ele acontece passivamente. Ali. Às vezes, apesar da nossa vontade, né? Apesar da nossa vontade. E um parênteses, já que você falou de dirigir, é muito importante também, acho que a gente ensinar para as pessoas que, assim, o sono, ele só avisa que está chegando até um certo ponto. Depois, ele chega. Então, essa história de dormir, de dirigir até passar o sono, porque vai dar, é cilada. O sono só avisa que vai chegar até um certo ponto, depois ele chega. Bom. E é aí que acontecem, né, os desastres. E é engraçado, né? Porque às vezes está falando assim, aconteceu há alguns dias atrás com o meu filho. Ele tinha voltado do intercâmbio no Canadá, mas aí ele fez Vancouver, Montreal, São Paulo. Então, foi quase 24 horas, fuso. Ele estava cansado. Aí veio, né, para o meu quarto, eu já estava na cama, mas ele conversando, a gente fica ali. E aí eu falei, filho, você não está cansado, não é melhor dormir? E ele falando, tal. Não. Quando eu vejo, ele estava atravessado na minha cama, começou com aquele ronquinho inicial, apagou. Aí meu marido falou assim, eu vou ler, né, e depois a gente vê, chama ele para o quarto. Eu apaguei também. Quando foi de madrugada, eu vi que ele estava arrumadinho do meu lado, dormindo. Meu marido ficou com dó e dormiu no sofá. Então, foi bem isso, assim. Ele ali resistindo, reforçando o altruísmo do Orlando, que foi injustamente condenado por roncar durante uma época. Mas deixou o filho que roncou também. Ele deixou a herança, né? Mas foi engraçado justamente isso que você falou. Avisa até um certo ponto. Ele estava conversando. Aí depois, assim, simplesmente apagou e... Não, o meu filhote não tem 3 anos, né? E ele luta. E às vezes ele tá assim, no meio do choro, no meio da birra, desliga, de um segundo pro outro. E tá dormindo, sabe? É impressionante. Impressionante. Então, das coisas mais
mais, assim, gostosas que acontecem na minha vida atualmente é o meu filho dormir no meu colo de vez em quando. Sim, sim. Nossa. Nossa. É um sono especial, né? Deles Sim. quando são pequenininhos, porque você vê assim que é realmente profundo, né? Mas não com esse objetivo. A gente vai fazer um escaneamento, então, mais breve. Marinha, eu prometi no começo que as pessoas iam dormir infalivelmente. Propaganda enganosa, ó. Propaganda enganosa. É o corte, né? A gente devolve Colocando o dinheiro corte. de quem não dormiu, tá? Se não houvesse, né, o lado ético e o respeito, né, a tudo que está envolvido, a gente poderia falar isso. Mas como a gente tem aqui o compromisso de falar a verdade, né, de honrar esse caminho, então é um convite. Nossa. É um convite, mas é o nosso compromisso, né? Para que a gente, então, possa fazer essa experiência, porque esse aprendizado ele é muito vivencial, ele é prático. Então, se você tiver aí a oportunidade de deitar, você pode se deitar. Nós aqui, ou talvez muitos de vocês, sentados, que é a posição mais comum, a gente vai encontrando esse lugar de estabilidade aonde a gente está, de forma a que não nos traga uma tensão desnecessária. Então a gente pode, se for possível, fechar os nossos olhos para o ambiente externo, para os estímulos e ir soltando o nosso corpo, os ombros, para esta superfície que nos acolhe neste momento. E trazendo a curiosidade da criança, o convite é que possamos percorrer com abertura, gentileza, o nosso rosto agora. Vamos começando a perceber, talvez, o topo da cabeça, notando se existe alguma sensação aí. E tudo bem também se você não perceber qualquer sensação. Essa ausência de percepção também é uma informação. Devagarinho, vamos trazendo a atenção para a região da testa, notando como se fôssemos observadores de nós mesmos. Como está a região da testa agora? Será que estamos contraindo a testa? Apenas tomando consciência, sem precisar mudar nada. Devagarinho, vamos chegando à região dos olhos. Eles, 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 estão fechados suavemente
estamos apertando. Veja se é possível sentir, em vez de pensar nos olhos agora. E dos olhos, vamos nos aproximando do nariz. Narina direita, esquerda. Talvez você perceba algum aroma, talvez um ventinho mais gelado que entra, ou ainda a saída do ar, ou nada disso. O que é possível notar no nariz agora. E do nariz, vamos levando a atenção para a região das orelhas, direita e esquerda. Existe alguma sensação presente? Talvez a captação de algum som, ruído. Ou mesmo a presença das orelhas em nossa face. Das orelhas, vamos levando a atenção para a boca, para a região dos lábios. Talvez seja possível sentir o toque do lábio superior, inferior. Quem sabe a sensação da língua repousando dentro da boca. Os dentes, a musculatura da face, região das bochechas, maxilares. Será que existe um apertamento, uma tensão nesse lugar? Se for assim, você pode talvez fazer a opção de soltar, afrouxar. Como está seu rosto, a expressão da sua face, o rosto por inteiro, com todas estas estruturas. Quem sabe você possa esboçar um sorriso
interno, externo, abraçando esta experiência, este momento, permitindo este acolhimento, utilizando o próprio rosto, com essa expressão de permissão de que tudo esteja como está. O sorriso que permite estar como estamos e nos expressar no mundo. Sorrindo com os olhos, com os lábios, ou trazendo simplesmente a intenção de sorrir internamente. Vamos trazendo 2 respirações mais profundas, nos permitindo gradualmente fazer a transição do nosso rosto para o ambiente em que estamos. E no seu tempo, sem pressa, se permitindo novamente abrir os sentidos para o ambiente externo e finalizando esse momento. Uau! Muito Verinha. obrigada, Verinha. Esse escaneamento do rosto, ele é poderoso, hein? Ele é. Então, que possa ter sido útil para você perceber quantas estruturas a gente tem. Nosso rosto que nos expressa no mundo. E que mesmo que não tenha te dado sono, que tenha permitido trazer essa abertura do sorriso. Obrigado, Verinha. E o melhor jeito de encerrar é impossível, né? Mas, Lili, super obrigado. Foi ótimo ter você aqui. Obrigada a você. De novo. Prazer. Mesmo sem contar aquele segredo super secreto. Não, aquilo não revelado da última vez, derrubou a internet, derrubou o YouTube. A gente teve informação aqui do nosso jurídico que era melhor a gente evitar os assuntos mais quentes. Sim. Mas na foi verdade, vamos falar a verdade, vai. A Verinha fez uma atividade tão intensa que todo mundo dormiu, vai. Não, tem mais coisa aí. Tá. Pra mim isso ainda é um mistério. Então tá, gente. Então, com isso a gente encerra o episódio de hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio do Mente Zen Podcast.